Você conhece Ted Bundy, um dos serial killers mais inteligentes e manipuladores da década de 1970? O caso aconteceu nos Estados Unidos e até hoje é um dos mais comentados da história criminal. Entre 1970 e 1980, Bundy atacou, espancou e abusou sexualmente de mulheres jovens em diferentes regiões dos Estados Unidos. Enganou as autoridades e espalhou terror por anos. Esse vídeo vai contar toda a trajetória de Bundy, desde a sua infância até os crimes que chocaram o país. E se você é novo aqui, já segue, curte e compartilha. Agora vamos entrar de vez nessa história. Theodore Robert Carroll, mais conhecido como Ted Bundy, nasceu em Burlington, Vermont, em 1946. Sua mãe, Eleanor Louise Carroll, era muito jovem quando ficou grávida, e para esconder a gravidez, os avós maternos criaram Ted como se fossem filho deles, fazendo com que ele crescesse e acreditando que a sua mãe, na verdade, era sua irmã. Crescendo sem um pai presente e cercado por esse segredo familiar, Ted desenvolveu muito cedo uma visão distorcida sobre confiança e relacionamento. Ainda criança, ele demonstrava fascínio por comportamentos agressivos e crueldade, especialmente com animais, criando pequenas armadilhas para observar os efeitos de seus atos. Ao mesmo tempo, Ted era capaz de se mostrar normal, até encantador, diante de familiares e colegas, escondendo sua verdadeira natureza por trás de um sorriso simpático. Com o passar dos anos, Bundy aperfeiçoou esse carisma, aprendendo a conquistar a confiança das pessoas ao seu redor, uma habilidade que mais tarde ele utilizaria para se aproximar de suas vítimas e enganar as autoridades, construindo uma fachada de normalidade que escondia sua verdadeira personalidade. Na adolescência, Bundy se mudou para Seattle e começou a frequentar a Universidade de Washington, onde estudou psicologia e depois direito. Embora não tenha concluído os cursos, mesmo sem diploma, ele se destacava por sua inteligência, eloquência e principalmente por uma carisma que encantava colegas, professores e figuras de autoridade. Antes de cometer o seu primeiro crime, Bundy trabalhou brevemente na Comissão de Prevenção de Crimes de Seattle, onde teve contato com métodos de investigações e procedimentos policiais. Esse conhecimento seria usado mais tarde para planejar ataques de formas ainda mais meticulosas, ajudando-o a escapar e a deixar poucos vestígios. Foi nesse período que Ted começou a desenvolver o comportamento manipulador que marcaria toda a sua vida criminosa. Ele escolhia cuidadosamente suas vítimas seguindo um padrão. Bundy se aproximava de suas vítimas de forma aparentemente inofensiva. Às vezes fingia estar ferido e pedia ajuda para carregar livros. Outras vezes se apresentava como um funcionário de autoridade ou policial oferecendo assistência. O que parecia apenas um gesto de cortesia era, na verdade, um plano meticuloso para ganhar a confiança e isolar suas vítimas. O primeiro desaparecimento documentado aconteceu em fevereiro de 1974, com Linda Haley, estudante de psicologia na Universidade de Washington. Pouco tempo depois, outras jovens também desapareceram, como Georgina Walks. Nem todas as vítimas de Bundy foram mortas, algumas conseguiram escapar, e esses relatos seriam cruciais mais adiante para a investigação, ajudando a polícia a identificar padrões e estabelecer conexões entre os crimes em diferentes estados. Em janeiro de 1974, Bundy atacou a famosa República Feminina de Seattle. Ele entrou no local com sua aparência confiável e seu jeito charmoso, ganhando a confiança das jovens. Dentro da residência, ele atacou violentamente várias mulheres, espancando e abusando sexualmente delas. Durante o ataque, uma das moradoras acabou chegando ao local e a luz do carro acabou assustando Bundy, forçando-o a fugir antes de causar mortes naquele momento. Esse incidente mostrou sua capacidade de improvisação e frieza. Ele podia abandonar um ataque quando via o risco de ser pego, mas sem perder o controle de suas ações futuras. Não satisfeito, Bundy continuou seus ataques, abordando mulheres em parques e ruas próximas, sempre usando suas táticas de engano, se passando por alguém confiável ou em necessidade de ajuda. Algumas conseguiram escapar, já outras desapareceram sem deixar vestígios. Na época, o conceito de serial killer ainda não existia e a polícia não tinha experiência ou estrutura consolidada para lidar com os casos desse tipo. Cada desaparecimento era tratado como um incidente isolado e surgiam hipóteses de que crimes pudessem estar ligados a rituais de seitas ou vários criminosos, mas nada disso se confirmou.
Essa falta de experiência permitiu que Bud agisse com liberdade, espalhando terror e deixando poucos rastros, enquanto a investigação se arrastava lentamente. Com os passados meses, os desaparecimentos se tornaram mais frequentes, espalhando pânico entre os estudantes e moradores. O padrão de Bud era mulheres jovens, universitárias, de cabelos longos, abordadas de maneira similar. Começava a emergir, mesmo que lentamente, ajudando o policial a montar um perfil de criminoso meticuloso e perigoso. Foram 6 desaparecimentos sem solução em menos de 6 meses. Gayle Manson desapareceu no campus da Evergreen State College, perto de Olympia. Susan Rancourt desapareceu no campus da Central Washington State College, em Ellensburg. Roberta Kathleen Parks desapareceu no campus da Universidade Estadual do Oregon, em Corvallis. Brenda Ball, de 22 anos, de Seattle, foi vista pela última vez em um bar em Burien. Depois do ataque à República Feminina de Seattle e dos desaparecimentos que começaram a se acumular, Bud percebeu que mudar de cidade poderia dificultar a vida das autoridades. No outono de 1974, ele se mudou para Salt Lake City, em Utah, para estudar direito, mas a mudança não significou o fim dos crimes, na verdade foi o início de uma nova fase. Pouco tempo depois de chegar em Utah, uma nova série de desaparecimentos começou a chamar a atenção. Em 2 de outubro, Nancy Wilcox, de apenas 16 anos, foi vista pela última vez andando perto da sua casa. 15 dias depois, Melissa Smith, filha do chefe de polícia local, desapareceu. Seu corpo foi encontrado 9 dias depois, mostrando sinais claros de agressão sexual, espancamento e estrangulamento. No final de outubro, Laura Amy, 17 anos, desapareceu após sair de uma festa de Halloween. Seu corpo só seria localizado no dia de ações de graças. No dia 8 de novembro de 1974, Bud tentou sequestrar Carol DeRoche. Ele abordou em um shopping em Utah, se apresentando como um policial. Disse que alguém havia tentado arrombar o carro dela e que precisava levá-la até a delegacia para registrar a ocorrência. Carol achou estranho que o veículo fosse um Fusca, mas Bud mostrou um distintivo falso e ela acreditou que fosse um policial à paisana. Durante o trajeto, Carol percebeu que não estavam indo para a delegacia. Bud parou o carro e tentou algemá-la. Ela reagiu, conseguiu abrir a porta e fugiu, correndo até outro carro para pedir ajuda. Seu testemunho se tornaria uma prova essencial no caso. Enquanto isso, as autoridades de outros estados também investigavam desaparecimentos semelhantes, mas na época não havia um sistema unificado para compartilhar informações criminais entre as jurisdições, o que permite que Bud agisse em diferentes regiões sem que as investigações se conectassem. Foi nesse contexto que, no início de 1975, a equipe de busca encontraram restos humanos em uma área remota de Taylor Mountain, no estado de Washington. Entre os ossos estavam crânios e fragmentos que mais tarde seriam identificados como de uma das jovens desaparecidas, Janice e Denise. A descoberta em Taylor Mountain fez com que os investigadores finalmente admitissem que não estavam lidando com casos isolados, mas sim de um assassino em série altamente meticuloso. Apesar disso, não havia nenhum suspeito claramente identificado, e Bud continuava levando uma vida aparentemente normal em Utah. Ele mantinha um relacionamento estável com uma namorada, participava de eventos sociais e até se voluntariava com campanhas políticas. Sua capacidade de alternar entre o homem carismático e o predador implacável dificultava ainda mais a investigação. No entanto, a tentativa de sequestro de Carol DeRoche começou a cercá-lo. A polícia conseguiu criar um retrato falado com base no depoimento dela e outras mulheres que relataram encontros suspeitos. O desenho mostrava um homem de aparência simpática, com cabelos castanhos, uma descrição que coincidia com a de Ted Bundy. Mesmo assim, sem provas sólidas, Bud permaneceu em liberdade, mas o cerco começou a se fechar em agosto de 1975, quando um policial de patrulha notou um Fusca circulando de forma suspeita durante a madrugada. Ao abordar o veículo, encontrou dentro dele algemas, uma máscara de esqui, uma barra de ferro e outros objetos que poderiam ser usados para imobilizar as vítimas. Embora não houvesse provas diretas de homicídio, Bud foi preso por posse de ferramentas de arrombamento e passou a ser investigado como o principal suspeito de uma série de sequestros e assassinatos. Enquanto ele aguardava o julgamento pelo caso de Carol DeRoche, as autoridades começavam a reunir depoimentos, evidências e conexões entre os crimes cometidos em Washington, Utah, Colorado e outros estados. Pouco a pouco o quebra-cabeça começava a se completar. Foi nessa fase que Bud surpreendeu a todos com um golpe ousado.
Ele fugiu da prisão não apenas uma vez, mas 2 vezes. A primeira ocorreu em 1977, no Colorado, quando conseguiu escapar pela janela de uma biblioteca durante uma audiência. Foi recapturado 6 dias depois. Na sua segunda fuga, Bundy surpreendeu novamente, depois de sair pelo teto da cela. Ele roubou um uniforme policial e, disfarçado, caminhou tranquilamente pela porta da frente do presídio. Um plano ousado que mostrava uma frieza, mas também uma mente calculista e distorcida, o que o tornava tão perigoso. Essa sua segunda fuga o levou para a Flórida, onde ele cometeria seus crimes mais brutais e finalmente selaria o seu destino. Após a segunda fuga da prisão, Ted Bundy chegou à Flórida, onde assumiu o nome falso, Chris Hagen, e passou a hospedar-se em um quarto próximo do campus. Nessa fase, ele voltou a agir de forma predatória, praticando furtos, roubando dinheiro e cartões de créditos. Na madrugada de 15 de janeiro, Bundy invadiu a República Feminina Chi Omega, no campus da Universidade Estadual da Flórida. Era pouco mais de 2h45 da madrugada quando ele entrou na casa, armado com um pedaço de madeira arrancado de uma cama. Em menos de 15 minutos, ele atacou violentamente 4 estudantes. Lisa Levy e Margaret Bowman foram brutalmente espancadas e estranguladas até a morte. As outras 2 jovens, Karen Shandle e Kate Kleiner, sobreviveram, mas ficaram gravemente feridas. O ataque foi tão rápido e silencioso que as colegas em outros quartos só perceberam quando ouviram gritos e barulhos estranhos no corredor. Testemunhas relataram ter visto um homem fugindo às pressas da casa. Horas depois, Bundy invadiu outra residência próxima e agrediu outro estudante, Cherry Thomas, que sobreviveu, mas sofreu lesões na mandíbula e no ouvido, perdendo parte da audição. No dia 9 de fevereiro de 1978, Bundy sequestrou Kimberly, de 12 anos de idade, enquanto ela se dirigia para a escola, na Flórida. O desaparecimento mobilizou a cidade. Semanas depois, o seu corpo foi encontrado em um galpão abandonado, vítima de estrangulamento. Este seria o último crime conhecido de Ted Bundy. Poucos dias depois, em 15 de fevereiro de 1978, Bundy foi parado pela polícia de Pensacola, na Flórida, enquanto dirigia um veículo roubado. Ele apresentou um documento de identidade falso, mas logo os investigadores descobriram que o nome pertencia a outra pessoa, que não tinha qualquer relação com os crimes. Bundy se recusava a revelar a sua verdadeira identidade, iniciando uma corrida contra o tempo para descobrir quem ele realmente era. Depois de dias de interrogatório, Bundy afirmou que só revelaria sua identidade se pudesse falar com alguém de sua confiança, então ele fez uma ligação para sua namorada. Foi nesse momento que as autoridades confirmaram. O homem detido era Ted Bundy, o fugitivo mais procurado do país naquele período. Um golpe de sorte havia colocado fim à sua fuga. Após a confirmação que o homem preso era Ted Bundy, as autoridades da Flórida reuniram evidências que o ligaram diretamente aos ataques na República Feminina Chi Omega e ao sequestro de Kimberly. A repercussão foi imediata. Bundy se tornou o foco da mídia nacional e o seu julgamento foi transmitido pela televisão, algo que era muito incomum na época. No primeiro julgamento referente ao caso Chi Omega, Bundy optou por se defender sozinho, dispensando advogados em várias ocasiões. Ele aproveitava a exposição para tentar construir uma imagem de homem inteligente e carismático, mas as provas eram esmagadoras. Entre elas destacavam-se impressões de mordidas encontradas no corpo de Lisa Levy, que especialistas conseguiram comparar e confirmar como sendo de Bundy. Mesmo diante da força das provas, Bundy negava qualquer envolvimento nos crimes. Antes de tudo, acho melhor perguntar: como você está? É uma pergunta curta que merece uma resposta longa. Tô indo bem, me sinto bem, tô trabalhando muito no meu caso, preciso de muito mais sol e ar fresco. Fora isso, eu tô bem. Você toma ar fresco, pega sol, sai daqui? Posso ir à biblioteca, fica a 45 metros daqui. É lá que eu tomo um ar fresco. Ed, quando saiu de Salt Lake, quando foi extraditado, você declarou que sentia que tudo ia dar certo, que era inocente. Ainda pensa assim? Mais do que nunca estou otimista e acho que estou certo. Acho que vou conseguir, sem dúvidas. Só mais uma pergunta, certo? Você é culpado ou não? Não, eu não sou culpado. Isso inclui a vez em que eu roubei um gibi quando tinha 5 anos. Eu não sou culpado das acusações feitas contra mim. Eu não sei do que você está falando. Luke é amplo demais.
E não posso falar disso com detalhes, mas estou satisfeito com a minha declaração de que sou inocente. Ninguém é inocente de verdade. Todos nós infringimos a lei em algum momento da vida. E como eu disse, eu fui indelicado e me arrependo de outras coisas que fiz, mas nada como as coisas de que você está falando. Você machucou alguém fisicamente? Se eu já machuquei alguém fisicamente? Não. Sabe, repito, não no contexto das coisas de que você está falando. No fim da entrevista no presídio, o repórter ainda pergunta: "Você pensa em sair daqui?" Bud sorri e responde com frieza: "Bem, legalmente sim." O silêncio que se seguiu revelou o quanto ele era dissimulado, a forma de preocupado como tratava a própria sentença. Já no segundo julgamento pelo assassinato de Kimberly, Bud surpreendeu a todos ao pedir Carol em casamento diante das câmeras, utilizando uma brecha na lei da Flórida que considerava a declaração em tribunal, na presença de um juiz, como um casamento formal. Carol aceitou e os dois chegaram a ter uma filha enquanto ele estava no corredor da morte. O veredito foi contundente. Ted Bundy foi condenado à morte em ambos os julgamentos, recebendo 3 sentenças de execução na cadeira elétrica. A imagem do homem educado e articulado havia ruído por completo diante da brutalidade e frieza de seus crimes. Após a condenação, Ted Bundy foi transferido para o corredor da morte na prisão estadual da Flórida. Nos primeiros anos, manteve-se fiel à postura de inocente, recorrendo das sentenças e tentando adiar a execução. Ele escrevia cartas, recebia visitas e continuava mantendo contato próximo com Carol, que o defendia publicamente. Com o passar do tempo, porém, o cenário começou a mudar. À medida que suas últimas apelações eram negadas, Bud percebeu que a data da sua execução se aproximava de forma inevitável. Foi então que, numa tentativa de ganhar tempo, começou a cooperar com as autoridades, revelando detalhes de outros assassinatos que até então não haviam sido solucionados. Ele descreveu como sequestrava as vítimas, os locais onde escondia os corpos e confirmou crimes cometidos em diversos estados, incluindo Washington, Oregon, Utah, Colorado e Idaho. As revelações foram chocantes. Bud admitiu ter assassinado mais de 30 mulheres, embora especialistas acreditam que o número real pode ser ainda maior. Muitos dos casos que ele descreveu coincidiam com os desaparecimentos não resolvidos, oferecendo à família, de alguma forma, uma resposta após anos de incerteza. Mesmo com essa colaboração de última hora, as autoridades não alteraram a sentença. Carol, que inicialmente acreditava em sua inocência, afastou-se deles após essas confissões. Em janeiro de 1989, pouco antes das 7 da manhã, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica. Do lado de fora da prisão, centenas de pessoas se reuniram. Algumas carregavam cartazes e camiseta com frase: "Quando as luzes da prisão piscaram, sinalizando que a execução havia sido realizada, a multidão comemorou." Assim terminava a vida de um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, Bundy foi analisado por diversos psiquiatras e especialistas em comportamento criminal. A maioria o descrevia como um exemplo clássico de psicopata, carismático, articulado, manipulador e completamente desprovido de empatia ou remorso. Para eles, ele era a prova viva de que o mal pode se apresentar com um sorriso no rosto e aparência de normalidade. Alguns especialistas também apontam traços de transtorno de personalidade narcisista, com uma necessidade constante de se sentir no controle e superior aos outros. Bundy, segundo eles, não matava apenas por impulso, mas também pelo prazer de dominar, enganar e desafiar as autoridades. Por mais que estejamos falando de fatos reais, essa história dá uma estranha sensação de irrealidade, como se fosse um roteiro de um filme de terror. Se você gostou desse conteúdo e quer conhecer outros casos que chocaram o mundo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. E me diga, na sua opinião, Bud já nasceu um psicopata ou se tornou um? Até o próximo caso.